Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual. Hoje falaremos um pouquinho a respeito dos tipos de comunicação. Você sabia que existem diferentes tipos de comunicação? Não? Hoje vamos falar um pouco a respeito deles, mas antes é importante que nós falemos a respeito do que é a comunicação. A comunicação é o ato de transferir informações de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa a um grupo ou até mesmo de um lugar para outro. É então uma ação que é composta por ao menos um remetente, um destinatário e a mensagem em si. Por exemplo, hoje a comunicação é encarada como uma habilidade no mercado de trabalho. Isso mesmo. Por quê? Profissionais com maior potencial de comunicação têm melhores chances de se saírem bem. O mesmo pode ser dito também a respeito de instituições, empresas e a publicidade em si. Quando nós falamos em comunicação com outras pessoas, com clientes, o público-alvo e os funcionários, colaboradores dessa instituição podem ditar o sucesso ou o não sucesso dessa empresa. Quando nós voltamos, então, ao conceito de transmissão da mensagem, nós podemos dizer também que essas mensagens podem ser afetadas positivamente ou negativamente. E aí nós temos uma série de fatores que são influenciáveis. Por exemplo, a cultura do local, o meio em que essa circulação da comunicação acontece e também emoções que podem estar envolvidas nesse processo. E como hoje nós nos propusemos a falar sobre os tipos de comunicação, vamos lá. A comunicação, ela tem várias formas de acontecer e todas essas origens, elas são milenares. Uma mensagem, ela pode variar de verbal, mensagem falada, para não verbal. Isso com um simples olhar, com uma simples expressão da pessoa que comunica. Quando a gente franze a testa ou quando a gente muda o tom de voz, até mesmo a forma de nós olharmos pode dizer mais do que 1000 palavras. Então vamos aprender um pouco mais e definir esses tipos de comunicação para que fique tudo mais bem compreendido? Nós teríamos então a comunicação verbal, que é o uso da linguagem para que a gente transmita informações. Podemos fazê-la através da fala e também da linguagem de sinais. É um dos tipos mais comuns, é frequentemente e amplamente utilizado durante as conversas, durante as aulas, apresentações, reuniões, videoconferências. E a comunicação verbal é muito importante. Quando nós fazemos essa comunicação de forma concisa e direta, ela pode ser ainda mais eficiente. E nós temos também a comunicação não verbal, que é quando nós utilizamos a linguagem corporal, os gestos, as expressões faciais, para que a gente transmita informações a outras pessoas. Estou brincando, aí para vocês um exemplo de comunicação não verbal. Quando a gente sorri também, em um momento que houve uma piada, nós também transmitimos alguma informação, não é mesmo? E a comunicação não verbal também é muito útil quando nós tentamos entender, quando nós tentamos enxergar sentimentos em outras pessoas, porque isso é diretamente influenciado pela linguagem corporal das pessoas. Nós podemos, por exemplo, perceber que um colega não está muito bem, ou até mesmo quando nós estamos, contando um segredo, que ele dá aquela olhada, a gente também consegue perceber algumas coisas, mas é importante que a gente saiba que a comunicação não verbal é universal. Você pode entender, muitas vezes, que um animal está querendo te atacar pela posição que ele faz. Nós podemos entender que uma pessoa ficou triste conosco pela linguagem corporal, pela expressividade dessa pessoa. Podemos também saber afirmação, negação,
através disso. A nossa mãe que o diga, não é verdade? Muitas vezes ela nos olhava e a gente já entendia a mensagem completa. E nós temos a comunicação escrita, que é bem simples de entender, porque ela trata-se do ato de imprimir símbolos, letras, números, etc., para que a gente transmita informações, símbolos gráficos, símbolos escritos. Ela é útil porque ela também fornece um registro de informações para que nós tenhamos referência. A escrita, então, é comumente utilizada para que a gente compartilhe informações. Ela pode se dar por meio de livros, blogs, mensagens digitais, né? O WhatsApp, cartas, que não são mais tão comumente vistas, e muito mais. Nós temos também, e aí é o último tipo, a comunicação visual. A comunicação visual também é bem simples de entender, porque ela se trata da utilização de imagens, fotografias, desenhos, tabelas, gráficos e artes que transmitem informações. Os recursos visuais são utilizados de diversas maneiras hoje em dia, principalmente na publicidade, na comunicação digital, na sinalização também de trânsito. Vejam como essas placas nos dizem coisas. Placas de identificação, então é muito importante e muito utilizada no mundo hoje. É um tipo de comunicação que, como todas as outras, ela pode ser misturada. E aí, nós temos módulos de criar diferentes contextos, mensagens que são cativantes, impactantes, atrativas. Então, é importante que nós possamos ver como esses tipos de comunicação podem se integrar. E aí, nós temos inúmeros exemplos espalhados pelos diferentes lugares, pelas ruas, pelas cidades e até mesmo dentro das nossas casas, muitas vezes. É importante, acima de tudo, que a gente reconheça que a comunicação eficaz é um dos pilares do nosso profissionalismo. É uma habilidade muito valorizada em todas as profissões. Em qualquer área profissional, a comunicação é fundamental. Pense assim que se caso você construa uma mensagem bem planejada, que contenha todos os pontos-chave por onde você quer passar, o que você quer comunicar, ela será transmitida de maneira eficaz para qualquer pessoa. Será comunicada de forma adequada. E é por isso que as habilidades de comunicação são tão necessárias quando nós queremos compartilhar informações, ideias, inspirações. E esse ambiente de comunicação sem nenhum tipo de ruído, uma comunicação eficaz, faz bem para todas as partes. Faz bem para a parte daquele que comunica, para aquele que é comunicado e leva a sua mensagem para todos ao seu redor. Agora que você já conheceu os tipos de comunicação, entenda que é importante que você domine muitos deles. Você pode utilizar imagens na sua comunicação, se você quiser passar mensagens, se você quiser passar e-mails, é muito importante dominar. A língua portuguesa é nossa língua materna. Isso não significa que nós a saibamos usar da melhor maneira possível. Então, vem comigo para que você aprenda um pouco mais a respeito de como utilizar essa linguagem assertiva a seu favor, a favor de todos que estão ao seu redor e da instituição para a qual você já trabalha ou para as instituições que você pretende trabalhar. Até a próxima aula!